Em mais um vídeo do meu projeto de leitura das peças de teatro da Agatha Christie e do romance ou conto relacionado, hoje eu trago uma obra menos conhecida, mas que tem algumas características que a tornam bem interessante. Hoje vamos conversar sobre Encontro com a Morte. Olá pessoal, eu sou Carlos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre uma obra da Rainha do Crime aqui no canal Livros e E-Books. Esse vídeo faz parte de um projeto de leitura que eu iniciei no ano passado, da leitura de algumas das peças teatrais da autora nesses dois livros da editora Nova Fronteira. Eu li o Azul no ano passado e esse ano eu estou lendo o Vermelho e essa é a penúltima peça do livro. Os links para todos os vídeos desse projeto e de outras obras da Agatha estarão na caixa de descrição. E por falar em outros vídeos, se você está conhecendo o canal agora, eu te convido a dar uma olhada no conteúdo já publicado, porque eu não falo só da Agatha, mas de literatura em geral, com preferência sobre os clássicos e obras menos conhecidas. E se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para saber em primeira mão quando tiver um vídeo novo. E se você já foi inscrito, vale lembrar para conferir a sua inscrição, se ela ainda está válida, porque o YouTube continua desinscrevendo as pessoas sem que elas mesmas saibam. E a maioria das peças da Agatha eram adaptações de outras obras suas, e quando for o caso, eu leio também essa outra obra relacionada, né? Seja ela um romance ou um conto. E no caso da Agatha, conhecer as duas versões da mesma história é bem interessante, porque a autora achava injusto que o público fosse ao teatro assistir a uma história que já conhecia, né? Já tinha sido publicada, sem ter nada de novo, né? Para atrair. Ainda mais em se tratando de peças de mistério e suspense. Por isso ela sempre fazia alterações substanciais na trama, principalmente no final. Então, mesmo para quem já leu os livros, eu sempre recomendo a leitura das peças porque geralmente são obras bem diferentes. Começando com o livro, eu li Encontro com a Morte, aqui nessa edição da LPM Pocket. Não sei se existe alguma outra edição atual. Eu acho que a HarperCollins ainda não lançou esse na coleção Arco-Íris. Esse livro foi publicado em 1938 e é mais uma aventura do detetive Hercule Poirot. Eu acredito que a maioria dos leitores da Agatha saibam que seu segundo marido era arqueólogo e que ela frequentemente passava longos períodos nas escavações em que ele trabalhava no Oriente Médio, né, auxiliando ali na limpeza, na catalogação ou na organização dos objetos encontrados. Aliás, eu deixo aqui uma dica de um livro fantástico a esse respeito. É o Desenterrando o Passado. E nesse livro ela conta, né, de forma muito divertida, algumas das experiências passadas nesses acampamentos. Não é um livro muito fácil de encontrar, ele está sem publicação há anos, mas vale muito a pena. Deem uma olhada no vídeo que eu fiz sobre ele. Mas voltando aqui ao Encontro com a Morte, ela sempre aproveitava essas viagens para se inspirar e criou várias histórias ambientadas nesses locais exóticos, né, como o Morte na Mesopotâmia, o Aventura em Bagdá ou o mais famoso deles, o Morte no Nilo. E esse aqui, Encontro com a Morte, também se passa nessa região, mais especificamente na Jordânia. A trama do livro é centrada em uma família de turistas americanos, os Boynton, que é composta por uma senhora já idosa, seus 3 enteados, né, 2 rapazes e uma moça, a sua filha caçula e a esposa do filho mais velho, que começou a trabalhar como acompanhante da senhora Boynton e acabou se casando com o Lennox, né, o filho mais velho. E essa família é muito estranha, eles raramente se separam, não fazem nada separados, não conversam com ninguém e apesar de já serem adultos, são totalmente controlados pela senhora Boynton, né, que é uma mulher horrível, completamente dominadora, talvez por ter sido carcereira de uma prisão. Então ela não deixa os filhos fazerem nada, nem conversar com ninguém, e o pior é que ela parece sentir um grande prazer em fazer isso, né, em torturar psicologicamente todos os membros da família, especialmente a filha mais nova, a Ginny, que já dá evidentes sinais de sérios problemas emocionais. Os outros personagens da trama
são dois médicos, né, a Sarah, que é uma jovem recém-formada, e o Dr. Gerard, que é um dos maiores psiquiatras do mundo. Nós temos também o Jefferson Cope, que é um amigo da família da senhora Boynton, e duas outras senhoras, a Lady Westholme, que é uma parlamentar inglesa, e a senhora Pierce, né, que a acompanha. E todas essas pessoas estão na Jordânia a passeio e partem em uma excursão à cidade de Petra, né, um ponto turístico, arqueológico, situada no meio do deserto. E lá existe um acampamento para grupos de turistas, onde cada um tem a sua tenda e há também uma tenda maior, né, que funciona ali como ponto de encontro, de lazer e onde são servidas as refeições. A doutora Sarah se sente atraída pelo Boynton mais novo, o Raymond, para horror, né, e total desaprovação da mãe dele. Inclusive as duas têm uma discussão bem acirrada, e enquanto isso Jefferson, o tal amigo da família, flerta com a Nadine, que é a esposa do Lennox Boynton. Ele não dá a mínima para a esposa, então o Jefferson, né, se aproveita da infelicidade dela e tenta seduzi-la e afastá-la do marido e da influência da sogra. E curiosamente, né, numa certa tarde de muito calor, a senhora Boynton permite que os filhos vão passear sem ela. Ela diz que está cansada e que quer ficar na entrada da sua tenda lendo. Mas na hora do jantar, quando o empregado vai chamar a senhora Boynton, ela encontra ela morta, aparentemente de ataque cardíaco por conta do forte calor, já que ela sofria do coração. Só que um exame mais detalhado do corpo mostra uma marca de injeção no pulso. E esse fato, juntamente com o desaparecimento de uma seringa e de um medicamento da maleta do médico, indicam a possibilidade de um assassinato premeditado. Só que ninguém entende como isso possa ter acontecido, né? Porque a vítima ficou ali na sua cadeira a tarde inteira, à vista de todos que estavam no acampamento. E é claro que os primeiros suspeitos são os parentes, só que para complicar, ela já tomava o remédio que foi injetado nela, né? A substância ali já fazia parte da fórmula do medicamento que ela tomava. E como a família inteira tinha acesso aos seus remédios, não havia necessidade de aplicar uma injeção nela para provocar uma overdose. Era só ampliar a dose que ela já tomava. Então a suspeita se amplia para os demais integrantes do grupo. E nessa época, a região dali da Jordânia era controlada pela Inglaterra e o administrador local, né, com medo ali de complicações diplomáticas, já que a vítima era americana, ele quer resolver logo a situação e abafar o caso. Por acaso, no local está o famoso detetive belga Hercule Poirot, que diz que conseguirá resolver o caso dentro de 24 horas, apenas entrevistando todos os presentes. E é lógico que, como sempre, ele vai fazer isso de maneira brilhante, né? Inicialmente mostrando que quase todos ali tinham motivos para desejar a morte da senhora Boynton, e depois esmiuçando, caso a caso, a possibilidade de cada um haver cometido o crime, até a indicação do criminoso. E apesar de trazer vários elementos tradicionais dos livros da Agatha, esse aqui é um livro diferente. Geralmente não é muito do agrado dos fãs da escritora, porque aqui o enredo ficou meio em segundo plano. Porque ao invés de um grande suspense, né, de uma atmosfera de mistério, ela focou muito mais no aspecto psicológico, na motivação do crime, né, do que em quem o cometeu. Então não é um livro no qual a trama ou os acontecimentos tenham muito destaque. Por conta disso também, é um livro que foca mais nos diálogos. Não é à toa que um dos personagens é um famoso psiquiatra que pode ajudar a esclarecer os motivos que levariam as pessoas presentes a cometerem um crime. E isso numa época em que a psiquiatria e a psicologia ainda estavam se desenvolvendo, não era muito clara ainda essa separação entre as duas ciências. E essa família, né, controlada com essa mão de ferro por uma matriarca sádica, dá muito combustível para esses diálogos. Então, mesmo se afastando um pouco do seu habitual,
é um livro que consegue ser bem interessante. Uma outra diferença é que a quantidade de personagens é bem menor se for comparada com outras obras da autora, que geralmente tem um grupo bem grande de suspeitos. E os livros da Agatha geralmente terminam também com a revelação do crime. Mas aqui há todo um capítulo que se passa anos depois, mostrando um acontecimento que reúne os personagens e no qual ficamos sabendo como ficou toda essa questão psicológica, né? Como ficou essa família depois de se libertar do jugo da matriarca. Uma outra curiosidade é a existência de menções a vários outros livros da Agatha, porque alguns personagens conhecem o Poirot do noticiário, né? Como o grande detetive que solucionou casos famosos, como o assassinato no Expresso do Oriente ou os crimes ABC. E uma última curiosidade é que aqui o Poirot está meio deixado de lado, né? Depois de uma pequeníssima aparição no iniciozinho do livro, ele só aparece de novo depois da metade. Porque parece também que nessa época a Agatha estava meio invocada com o personagem, tanto que em uma entrevista da época do lançamento desse livro, ela disse, né, houve momentos em que eu senti, por quê? Por quê? Por que eu inventei essa criaturinha detestável, bombástica e cansativa? Mas depois, né, parece que ela fez as pazes e o Poirot ainda apareceria em várias outras obras. Por todas essas características, mesmo não sendo um dos melhores livros da autora, ainda assim a trama tem um bom desenvolvimento e a revelação do assassino e a forma pela qual o crime ocorreu causam uma grande surpresa. Mas depois das explicações do Poirot, parecem totalmente lógicas. E a Agatha, como sempre, não escondeu nada, né? Deixou no decorrer do livro todas as pistas necessárias para que nós pudéssemos solucionar o caso. Mas, pelo menos para mim, isso só ficou claro voltando a elas depois da explicação. Claro que muitas dessas pistas estão lá só para confundir e cabe ao leitor decidir o que é relevante ou não. Eu li em algum lugar que os livros da Agatha são como uma floresta, né? Só pode ser vista do alto. Se nós estivermos no nível do chão, nós não conseguimos ver a floresta por causa das árvores. E o que não falta nos seus livros são árvores para atrapalhar a nossa visão. Eu sou leitor da Agatha desde a adolescência e nunca consegui descobrir o criminoso. Já adivinhei algumas vezes, mas foi só adivinhação mesmo. Mas já faz tempo também que eu desisti de tentar, agora eu só me deixo levar pela trama e curto a história. Em 1945, a Agatha adaptou o livro para o teatro. Eu li também a peça, nessa edição antiga da Nova Fronteira, que é só encontrada em sebos, mas atualmente a peça está disponível nessa edição da LPM Pocket. Na caixa de descrição eu deixo os links para compra tanto do romance quanto da peça, através da Amazon, e comprando qualquer produto, não apenas livros, né, usando qualquer um desses links, você não paga nada mais, mas eu recebo uma comissão que é integralmente repassada a uma instituição de assistência social. Então eu agradeço muito a todos que puderem colaborar. E a Agatha sempre modificava os finais das suas peças, mas essa provavelmente é a peça na qual ela fez as alterações mais radicais. Ela alterou o cenário por conta da dificuldade de transposição para o palco, né? Excluiu personagens, né, como uma das enteadas, o próprio Poirot também não aparece na peça, ou alterando outros, né? A menina mais nova, por exemplo, deixa de ser filha para ser enteada. A Lady Westholme passa de uma posuda parlamentar para uma figura bastante cômica, mas a mudança mais radical é que aqui na peça a identidade do assassino e a motivação do crime são totalmente diferentes e ainda mais surpreendentes do que no livro. Sem falar que aqui a senhora Boyton consegue ter uma mente ainda mais perversa do que no romance. De todas as peças que eu li até agora, essa é com certeza a mais diferente em comparação com o livro original, né? E isso fez com que a leitura das duas ficasse bem mais interessante.
Mas mesmo assim, talvez pelo livro não ter tido uma recepção tão calorosa quanto o normal, a peça tenha sofrido também um pouco e não fez sucesso, né, com a temporada de estreia sendo encerrada depois de apenas 42 apresentações. Mas isso não impediu que essa história fosse adaptada também para as telas e em 1988 estreou Encontro Marcado com a Morte. No geral, o filme mantém o enredo do livro, mas mudou o local de Petra para Qumran, em Israel, e excluiu o personagem do Dr. Gerard, com isso tirando muito do aspecto psicológico do livro e dando um enfoque maior na trama, talvez para agradar mais os fãs da autora. Mas mesmo tendo no elenco grandes estrelas como Sir John Gielgud, Lauren Bacall e a Carrie Fisher, né, a Princesa Leia, O Príncipe não fez sucesso e um próximo filme que estava programado para o ano seguinte acabou sendo cancelado. E esse foi o último de 6 adaptações de obras da Agatha, tendo o Peter Ustinov encarnando o Poirot. Mas a série britânica Poirot, estrelada pelo David Suchet, que é considerado o Poirot mais perfeito até hoje, também teve uma adaptação dessa obra em 2008, na 11ª temporada. Foi filmado no Marrocos e também teve a participação de astros, né, como o Tim Curry, fez o Pennywise na primeira versão do It, a Coisa, o John Hannah, que é o irmão da mocinha no primeiro A Múmia, e a Elizabeth McGovern, que era a condessa de Downton Abbey. Então, artistas aí bem conhecidos. É uma adaptação muito bem feita, interessante, mas com mudanças bem significativas. Para começar, a senhora Boyton agora é Lady Boyton, casada com Lord Boyton, um arqueólogo que está numa busca obcecada pela cabeça de João Batista. E a família vai visitá-lo na escavação arqueológica. E vários personagens também tiveram alterações. A Lady Westholme agora não é mais Lady, é uma famosa autora de livros de viagem. O filho mais velho e o amigo da família viram um personagem só, e a Nadine, a nora da senhora Boyton, também não existe aqui nessa versão. Em compensação, aparecem outros personagens que não estão nem no livro nem na peça, como o Lord Boyton, uma babá que parece ter algum tipo de distúrbio mental, e uma freira polonesa, a irmã Agnieszka. E tem também uma bombástica revelação em relação a Ginevra, a Gine, a filha caçula, e o enredo também foi modificado. O criminoso é o mesmo do livro, mas aqui tem um cúmplice, e a motivação para o crime é totalmente diferente. Em suma, Encontro com a Morte pode não estar entre os melhores livros da autora, mas também não faz feio, é uma obra que merece ser lida, vale muito a pena conhecer todas essas versões e perceber, né, como uma mesma história pode ser contada de modos tão diversos e ainda assim manter a essência da Agatha Christie. Essa foi a penúltima peça do projeto. Ainda esse ano eu lerei e trarei vídeo aqui no canal sobre a Mansão Hollow e a peça O Refúgio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam da curtida, deixem aqui embaixo seus comentários a respeito do vídeo ou da obra. Muito obrigado a todos por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.